Olha só, nesse vídeo aqui eu quero te explicar um pouco sobre como você deve ignorar as métricas do seu treinamento se você deseja construir melhores resultados na corrida. Porque se você ficar preso dentro das métricas, muitas vezes elas vão limitar o teu potencial. E para isso, a ideia deste vídeo, ela surgiu a partir de um treino que eu fiz e também da história de um aluno meu quando ele foi fazer a sua prova, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, tá? Primeiro, o que define o seu potencial na corrida? Eu tô com a minha cola aqui só para que eu não me perca, né? Para ter um roteiro para seguir. Que primeiro, o seu potencial na corrida, o seu resultado, ele é definido pela sua percepção de esforço e não pelas suas métricas. Estava eu neste final de semana tinha que fazer meu treino, né? Óbvio, como todos os finais de semana. 3 km de aquecimento, 12 km ritmados, entre 3,55 e 4. É um pace que não é difícil para mim. E depois tinha um desaquecimento no final. Só que tinha um agravante nesse treino. Eu tinha ido viajar. E eu ia fazer este treino em viagem. Passei 5 horas viajando. Fui viajando de carro ou de carro de ônibus. A gente já fica um pouco mais sentado, o músculo fica um pouco mais contraído. Hidratação e alimentação já não são a mesma coisa do que quando a gente tá em casa. Por quê? Porque em casa tu tem todo o controle da tua rotina quando viaja. É hotel, é na estrada e coisa assim. Então a alimentação já não fica diferente. O sono também, já dorme horário diferente se tiver viajado para uma festa de formatura. Já dorme em horários diferentes, já às vezes tem o sono reduzido, não tá na tua cama, então já fica também um pouco mais bagunçado. Enfim, né? Tu vai treinar em outra cidade, tu não conhece a cidade, aí tu tem que arranjar um local ali. Inclusive, falei com os corredores de lá, tava treinando em São Borja, aqui no Rio Grande do Sul também, e falei com os dois corredores lá, pedindo quais eram os melhores locais para treinar. Eles me orientaram. Então, aí tudo isso muda. Só que e por conta disso, as nossas métricas também mudam, né? Porque se tu tem uma frequência cardíaca X e tu altera toda a tua rotina, essa frequência cardíaca ela muda também. Ou se tu olhar para tua métrica de sono, esse sono também vai mudar. Ou se tu olhar para tua métrica, sei lá, no teste de prontidão que tu faça, talvez mude. Só que essas métricas não sinalizam o quanto a gente pode performar na corrida. Então, voltando, estava eu lá, fiz meus quilômetros de aquecimento e comecei meus 12 quilômetros ritmados. Corri o primeiro quilômetro bem, segundo quilômetro bem, terceiro quilômetro bem, quarto quilômetro bem, quinto bem, sexto bem. Verificando ali o pace a cada quilômetro no relógio, como eu sempre oriento meus alunos a fazerem e também sempre falo aqui nos vídeos, então tu não tem que ficar olhando o pace toda hora. Nossa, tem que correr a 3,55, né? Que eu tinha que correr. Nossa, tá 3,57. Nossa, aí a cada 200 metros eu olho de novo. Tá 4 agora. Não, tá 3,50. Não muda nada. Então, olhe somente o ritmo no final do quilômetro e faça as alterações. Na verdade, mais um ponto. Você olha o ritmo somente no final do quilômetro e antes de olhar o ritmo, pense em que ritmo que eu corri esse quilômetro. Nossa, eu corri a 3,57. Aí tu olha, deu 3,57. Pô, legal, tua percepção tá afiadíssima. Ou não, tá, sei lá, deu 4. Opa, tô um pouquinho mais cansado, mas de boa, só pra te ter essa noção. Estava eu lá, correndo tranquilo, e a partir do quilômetro 6, me bateu um cansaço a mais. E aí eu senti que eu fiquei um pouco mais ofegante, porque eu gosto de correr sentindo como está o meu corpo. E aí eu vi que estava um pouco mais ofegante, e eu cometi o grande erro, que eu não costumo fazer isso, por isso que eu não oriento olhar frequência cardíaca para os meus alunos e nem passo treinos por frequência cardíaca. Mas eu olhei minha frequência cardíaca, e ela estava em 177. E eu sabia que ela não deveria estar em 177 para este treino. Quando eu olhei que ela estava em 177 e eu já estava me sentindo cansado, automaticamente eu pensei, vou ter que parar esse treino, não vou conseguir fazer. Tô forçando demais meu corpo, ele não tá nessas condições. E aí eu passei o próximo, acho que 1,5 km, os próximos 2 km, lutando mentalmente comigo mesmo, se eu continuava o treino, se minha frequência tava mais alta, assim, porque eu realmente tava mais cansado, se eu ia conseguir fazer o treino. E como eu tô me preparando para uma prova de 10,5 km, uma prova de revezamento daqui 2 semanas, eu sabia que esse era um treino importante. Então começou a pesar mais isso. Será que eu não tô com o condicionamento necessário para correr aquela prova? Então, diversas dúvidas e incertezas e um ruído mental começou a acontecer na minha mente simplesmente porque eu olhei minha frequência cardíaca, ela estava mais alta naquele momento.
E olha toda a confusão que eu fiquei, e toda vez que a gente tá com essa quantidade de pensamentos na cabeça, isso afeta o nosso desempenho. Porque nós passamos a não nos preocuparmos com a corrida em si, em só correr, em levar o nosso corpo para frente, e sim com todas essas coisas. Isso tira o nosso foco, tira a nossa atenção e piora o nosso desempenho. Resultado, consegui acalmar a minha cabeça, e eu não sei se essa vontade de ver, se eu estava um pouco mais cansado ali, se a minha frequência subiu por conta de uma ansiedade, por eu estar na metade do treino, e é normal, porque quando tu tá na metade, tu sabe que ainda tem que fazer o dobro daquilo que tu fez anteriormente. E se é um treino que é relativamente difícil, muitas vezes pode ser complicado. Então eu consegui acalmar a mente e falei, beleza, eu vou terminar esse treino independente das condições, não vou olhar mais para a frequência cardíaca, no máximo vou olhar para o pace, tá? Mas teve alguns quilômetros que bateu ali que eu nem estava olhando, simplesmente vou concentrar no meu esforço em manter esse mesmo nível de esforço que estou fazendo aqui. Resultado, terminei o treino, minha frequência cardíaca só estava mais alterada naquele momento ali, depois ela baixou, claro que não baixou muito, porque era um treino mais exigente ao longo do tempo, mas ela baixou, consegui terminar meu treino todo dentro do planejado. Se eu tivesse me preocupado demais com essas métricas, eu não conseguiria ter feito o treino e provavelmente teria terminado frustrado. Esse é o primeiro ponto aqui. Antes da gente ir para o segundo ponto, eu tenho que dizer que eu sou Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. E se você é inscrito novo ou se você já acompanha aqui o meu canal, o clube, o que baixa pace é o treino, né? Que é o meu grande bordão aqui. Também deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Se estiver vendo pelo celular, também tem a opção de hypar o vídeo. Tu pode hypar o vídeo e me ajudar a chegar em mais pessoas. Vamos para o segundo ponto, que é métricas demais criam um ruído mental. Vou deixar aqui que fica mais fácil de ver. O que é esse ruído mental? É a segunda história que eu tenho de contar, que é a história de um aluno meu, que ele estava para fazer a meia maratona, uma prova de meia maratona, e eu tinha planejado um pace X para ele correr, que dentro do treinamento que ele vinha fazendo, dentro das condições que ele tinha, era algo que ele conseguiria fazer bem tranquilo. Quer dizer, bem tranquilo não, porque sempre quando a gente vai para fazer um RP, o RP dele nunca é tranquilo, né? Isso é outro ponto. Mas enfim, ele tinha totais condições de fazer pelo que ele vinha apresentando. Só que ele ficou bastante ansioso e nervoso antes da prova. Por quê? Porque a prova era no sábado, na quinta e na sexta ele tinha dormido mal. E aí, por ter dormido mal, a métrica de sono ali no relógio dele estava dando uma métrica pior, que realmente tinha dormido mal. E ele começou a ficar preocupado que ele não conseguiria fazer o desempenho que eu tinha planejado para ele na prova por conta de ter dormido mal, por conta dessas métricas. Então, olhar demais para isso criou um ruído mental na cabeça dele. E aí, ele foi para fazer a prova, ele começou um pouco mais receoso, mas aí foi indo, foi se soltando, e ao longo da prova, ele correu 2 minutos e 1 segundos mais rápido do que eu tinha programado para ele fazer. Embora o relógio, as métricas diziam que ele tinha dormido mal, e a gente sabe que o sono atrapalha o desempenho, ele ainda assim conseguiu fazer um desempenho superior. E é isso que eu quero te dizer. Quando a gente se concentra demais nessas métricas, isso atrapalha o nosso desempenho, a gente só cria ruído. É igual eu lá com a minha frequência cardíaca. Tava preocupado demais com ela, criei um ruído mental na minha cabeça, mas eu consegui fazer todo o treino, mesmo com a frequência cardíaca um pouquinho mais alto. Então, é normal ter essas oscilações dentro da corrida e dentro da sua vida. Só que você não pode se preocupar demais com elas, principalmente em situações específicas, né? Por quê? Você tem que se preocupar se a sua frequência cardíaca está ficando sempre alta em todos os treinos, o que não era o meu caso. Você tem que se preocupar se você está sempre dormindo mal, não se você dormiu mal 2 dias. Você tem que se preocupar se você sempre está errando na hidratação, se você sempre está errando na alimentação, e não se isso acontece em alguns dias específicos. Você tem que se preocupar se você está sempre fazendo treinos ruins. Não com um treino ruim ou um treino que foi mediano, não foi naquilo que você esperava ou com a sensação que você esperava. Porque é normal dentro do universo da corrida acontecer essas oscilações. E na nossa própria vida também. Tem dias que a gente tá muito bem, a gente consegue, nossa,
dá atenção para as pessoas, para os nossos familiares, dá atenção para o trabalho, consegue performar muito bem. Tem dias que a gente não tá tão legal. Então é natural do processo da vida. E quanto antes você entender isso, melhor. Só que, se você passa a se concentrar demais nesses pequenos ruídos, nossa, mas hoje eu não tomei, não bati meus 120 gramas de carboidrato, bati só 115. Você começa a criar uma pressão mental muito grande, você acaba criando um ruído mental muito grande e isso te impede de ter um bom desempenho. Por isso, sim, observar as métricas é importante, mas é muito mais importante que você faça as coisas independente das métricas. E esquece um pouco elas, porque é isso realmente que vai fazer você melhorar. Por quê? A gente entra no nosso terceiro ponto. Quando você ignora as métricas, você pode correr leve. É a mesma coisa de ficar olhando o pace. Eu já cometi erro de ficar olhando o pace em toda hora nas provas. E isso só piorou meu desempenho. Todas as melhores provas que eu fiz na vida foi sem olhar para o relógio. Ou olhando para o relógio o mínimo possível, conferindo a cada 2, 3 quilômetros. Por quê? Porque quando você olha e quer, nossa, mas o treinador disse que eu posso correr a 4,45 de pace, correr a 5 de pace, você fica tão preocupado em fazer o 5, aquele 5 de pace ali, ou fazer aquele valor, e esquece de sentir a corrida. Às vezes tu vai estar correndo a 5 de pace, sem olhar para o relógio, tu não tem a pressão, tu sabe mais ou menos que tá naquele esforço, muitas vezes tá mais rápido e tá tudo certo. Só que quando tu fica olhando, tu coloca essa pressão em si mesmo, tu coloca esse ruído mental em si mesmo, e isso vai criando uma bola de neve, porque quando tá correndo a 4,58, tu não tá a 5. E aí tu fica, será que eu vou quebrar correndo a 4,58? Ou quando eu tô correndo a 5,3, 5,4, nossa, mas eu tô muito lento, mas pode ser que é só aquele momento ali que tu tá um pouquinho mais cansado, tem que realmente reduzir para depois acelerar lá na frente. Então, ignore um pouco essas métricas para poder correr mais leve, sem essa pressão externa. E sabe o que você não pode ignorar? Você não pode ignorar as descrição desse vídeo. Por quê? Quando você ignora a descrição desse vídeo, você perde de ter o meu link de como saber como evoluir dentro da corrida. Porque no primeiro link da descrição tem como funciona a minha assessoria de corrida. Tem na descrição também link para o meu Strava, caso você queira acompanhar os meus treinos, porque lá posto todos os treinos e comento. Tem link pro meu Instagram, caso tu queira me acompanhar por lá. Tem link pra minha newsletter, que é gratuita. Tem link pro meu playbook de como baixar o pace na corrida, caso você seja um corredor mais autodidata. Tem também link, cupons de desconto aí em sites de fotos e também sites de carbogéis e de suplementação. Beleza? Então, o que muda nessa questão? Nós temos uma questão muito grande aqui de conseguir completar as provas, completar os treinos dentro daquela margem restrita. A gente é muito mais conservador quando falamos nos nossos ritmos, se comparar nós aqui do Ocidente com, por exemplo, os corredores africanos. Aqui, se nós temos um treino para fazer de 15 km, a gente prefere fazer esse treino de 15 km, digamos que é 15 km a pace 5. Nós vamos querer fazer esse 15 km a pace 5, independente das condições. Mesmo que a gente se sinta um pouquinho melhor, podendo, por exemplo, correr a 4,55, a gente não vai correr, porque a gente fica sempre receoso de que, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Então, essa questão de focar demais nas métricas faz com que seja uma profecia autorrealizável. Quando eu só acho que sou capaz de correr a 5 de pace, eu só vou me manter dentro daquele 5. E eu perco a oportunidade de conseguir, muitas vezes, correr um pouco mais rápido. Claro, isso a gente está falando em provas, né? Em treino é importante que você siga ali a sua margem de tempo. E é claro que tem alguns momentos que a gente faz mais rápido, tem outros momentos que a gente faz mais lento, mas siga dentro daquela margem, não tente fugir muito, né? Então, digamos que tem que correr a 5, você não vai correr a 4,40, mas dá para correr um 4,57, um 4,55 ali, sem grandes problemas e sem atrapalhar o seu processo de treinamento. Quem está falando isso é um treinador e muitas vezes os meus alunos fazem isso e eu recomendo que tá tudo certo, tá tranquilo, sentir um pouquinho melhor, dá para fazer esses 5 segundinhos assim, que tá de boa. E aí a gente tende a ficar preso dentro dessa faixa, muitas vezes deixando de ter o melhor desempenho. Enquanto que a gente for pegar os corredores africanos, como eu falei, eles têm uma tendência muito maior de correr sentindo como está o corpo deles, independente do pace. Claro que isso, a longo prazo, gera resultados bons e alguns resultados ruins, mas eles tendem a explorar muito mais a capacidade do corpo deles. E quando a gente fala de uma prova ou de um treino,
ele não se trata sobre métricas. O nosso objetivo não é bater uma meta específica, e sim sobre o quanto a gente quer alcançar aquele resultado, principalmente em provas. Por quê? Em provas, se eu quero bater o meu RP, beleza, digamos que o meu RP é 5 na meia maratona. É claro que eu tenho que ficar naquela faixa dos 5 para bater, mas eu não posso me prender ao pace 5. Eu tenho que estar querendo fazer aquilo. E muitas vezes, nesse querer uma métrica melhor, eu posso correr a 4,55, 4,50, me surpreender com o meu resultado. Então, em resumo geral deste vídeo, você tem que observar as métricas, principalmente a flutuação dessas métricas ao longo do tempo, mas em situações específicas, em momentos específicos, você deve prestar atenção simplesmente no seu esforço e fazer o seu treino ou acreditar mais em si mesmo, porque a confiança é aquilo que vai determinar o teu resultado. Se tu chega sem confiança para fazer uma prova ou treino, porque as métricas estão dizendo que tu não tá legal, você não vai conseguir ter desempenho. Enquanto que se você chegar com confiança, mesmo que as métricas digam o contrário, é provável que você consiga fazer o resultado. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre como as métricas elas podem atrapalhar ou te ajudar a melhorar na corrida. No mais, se ainda não deixou o like, deixa o like desse vídeo e a gente se vê numa próxima. Valeu!